pessoal, eu sou a professora Maria Sandra e vou falar com vocês aqui sobre números. E aí, dentro dessa colocação de números, quando eu falo para você assim, vamos falar sobre números, pense aí em um número onde você está. E aí você pode pensar no número 5, no número 4, no número 20, no número 50, no número 100, no número 1000, certo? No número 23, no número 3, né? Número 0. Só que na maioria das vezes quando a gente fala assim para o aluno, pense em um número. E aí ele sempre vai pensar nos números naturais, que são os números positivos. Mas nós temos também os números negativos, tá? Que são os inteiros, faz parte de um conjunto numérico. E esses números, se eu tenho um número 3, eu também tenho um oposto a ele, que é o número menos 3. Esse número oposto, ele também é definido como simétrico, certo? Se eu tenho um número 4, eu tenho um número menos 4, que é o oposto. Eu ando no mesmo segmento. Então imagine que você tem uma reta numérica. Pegue os positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A gente chama de até infinito. Como eu tenho os positivos, eu também vou ter os negativos. Se eu tenho um positivo, eu tenho um negativo. Esse um negativo é o oposto ou o simétrico, certo? E aí, vou mostrar para vocês aqui no quadro, logo como que ficariam os valores, que às vezes a gente é muito visual. Só um minutinho, venha comigo. Como eu havia falado, então nós temos, imagine aqui os nossos números, e se eu tenho o oposto ou o simétrico, vou colocar ou, para você relembrar aqui. Se eu tenho o número 2, o meu simétrico ou oposto é menos 2. Então, eu fiz a suposição para você observar o seguinte, numa reta, você tem o início como 0, eu tenho 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo e assim sucessivamente para infinito. Todos os valores positivos. Para trás, nós temos os negativos, ó, menos 1. Se eu tenho 1, é o oposto. Eu tenho 2, eu tenho o menos 2, o oposto. Se eu tenho 3, eu tenho menos 3 e assim sucessivamente para menos infinito para pegar os valores negativos. Ou seja, oposto e simétrico é o mesmo número, só que opostamente com resultados opostos, ok? Se eu tenho 4, o meu oposto é menos 4. Se eu tenho menos 7, o meu oposto é mais 7 e vice-versa, ok, pessoal? Agora, o que seria o número inverso? O inverso de uma fração, por exemplo. Eu tenho uma fração de 2/3. O inverso de 2/3 é 3/4. Quando eu inverto a fração. Eu falo com vocês sobre o fluct. De repente você vai lembrar. O fluct é uma brincadeira, mas para que o aluno sempre memorize isso. 2/3 é a mesma coisa que 3. Opa, 3/2. Eu estou falando de 2/3. Desculpa aí, galera. De 2/3 eu tenho 2/3, o inverso de 2/3 é 3/2. Se eu tenho 4/6, o inverso de 4/6 ou menos 4/6, eu só vou inverter a fração, vai ficar menos 6/4, ok? Se eu tenho um número inteiro, por exemplo, o número 2, como que eu transformo o número 2, que é um número inteiro, deixa eu abaixar para vocês visualizarem melhor, como que eu transformo o número 2 em uma fração ou um valor inverso? Ele vai ficar, quando não tem nada de baixo, tem um invisível, lembra? Porque se eu dividir, eu vou continuar mantendo o número 2. Então, vai ficar 1/2. Eu vou inverter a minha fração. Ok, galera? Então, aqui falando um pouquinho para você de número inverso, número oposto e número simétrico. Ok, galera? Espero então que vocês tenham pego um pouquinho mais aí do que é o número inverso, do que é o número oposto, do que é o número simétrico, para vocês estarem resolvendo as suas atividades. Espero ter ajudado aí você um pouquinho mais. Bom trabalho e até breve.